Fala pessoal, tema aí do nosso vídeo de hoje aí serão os carimbos da cabanagem, né? O conhecido carimbo do Pará, aplicado aí nas moedas de cobre do Brasil imperial e colonial no ano de 1835. Bom, chegando aí então ao fato histórico em si, então a cabanagem foi uma revolta de teor emancipacionista, ou seja, buscava aí a separação da então província do Grão-Pará do resto do Brasil, buscando uma maior autonomia política. Tem influência principalmente do ideário pós-Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Então aquela ideia republicana, aquela ideia de liberdade e de igualdade. Isso vai acabar trazendo um choque com a grande presença ainda na região de portugueses, sobretudo em cargos públicos e no comércio. Então, mesmo após a independência do Brasil, ainda se sentia muito presente nessa província a presença portuguesa. Então é a partir aí desse contexto que se inicia diversas lutas, inclusive lutas armadas, na qual existe a presença da guarda imperial que é mandada para a região, né, para tentar conter. Podemos falar que tivemos uma guerra civil efetivamente acontecendo em Belém, né? Então aí a capital da província. Esse movimento então vai se estender desde 1835 até 1840. E o nome cabanagem faz referência à grande participação popular das pessoas mais humildes, de baixa renda, né? Vem a ideia de cabanagem de cabana, né? Os cabanos, aqueles que moravam em cabanas, em casas mais simples. Já quanto às moedas propriamente dita e a sua relação aí com esse movimento, né, diversas moedas de cobre foram contramarcadas, né, ou seja, carimbadas para ter alteração do seu valor de circulação, ambas as carimbagens no ano de 1835. Os nomes então envolvidos que mandaram fazer essa carimbagem foi primeiro o Félix Antônio Clemente Maucher e no segundo momento o Francisco Pedro Vinagre. Então foi por ordem desses dois líderes aí do movimento revolucionário que as moedas foram contramarcadas. Já quanto à origem dessas moedas, basicamente eram as moedas que foram recolhidas aí no processo do troco do cobre, né, que se iniciou aí a partir de 1833. A ideia era recolher moedas que não estavam adequadas à circulação, tanto moedas verdadeiras em estado horrível de conservação, enfim, que já perderam seu peso ou estavam desgastadas, como também moedas falsas, que em grande quantidade circulavam aí por todo o Império do Brasil, sobretudo na região norte e nordeste. Então esse cobre contramarcado, ele foi aí utilizado, né, pelo movimento revolucionário tanto para pagar as tropas e soldados, quanto para abastecer, né, o comércio em si e ter moeda de circulação na região, uma vez que a falta desse troco miúdo de cobre era constantemente relatado aí por diversas partes no Brasil. Bom, visto então de forma bem simplista aí o que foi a cabanagem e os motivos que levaram à carimbagem dessas moedas de cobre, vamos ver um pouco dessas moedas propriamente ditas. Primeiramente, devemos ressaltar que o carimbo cabano da cabanagem só existe em moeda de cobre. E existem três tipos diferentes, o de 10, o de 20 e o de 40, existindo diversas variantes desses três tipos de carimbo. Então podemos ter aí diversos tipos de carimbo de 10, diversos tipos de carimbo de 20 e diversos tipos de carimbo de 40, né, sendo aí uma grande variedade de carimbos diferentes de cada valor. Por fim, não podemos confundir o carimbo da cabanagem com o carimbo geral, né, uma vez que o carimbo da cabanagem ele não tem orla, ele tem o fundo liso e normalmente os números são bem irregulares, diferente do carimbo geral aí, que já tem os números bem regulares, o fundo linhado e uma orla bem estabelecida. A primeira carimbagem foi autorizada então em janeiro de 1835 por Félix Antônio Clemente Maucher. Essa documentação autorizava então a contramarcar as moedas de letra monetária C, de Cuiabá, diminuindo o seu valor. Então as moedas de 40 passariam a circular com o novo valor de 10 e as moedas de 80 no valor de 20. De consenso geral aí entre os pesquisadores, acredita-se que todas as moedas de letra G também entraram nessa carimbagem, uma vez que correspondiam em peso e valor facial às moedas de Cuiabá. Podemos então visualizar acima duas moedas de Cuiabá e abaixo duas moedas de Goiás, né? Então as da esquerda são 40 réis que viraram 10
e do lado direito são moedas de 80 réis que viraram moedas de 20 réis. Ainda em 1835, no mês de março, Francisco Pedro Vinagre autoriza então a contramarcar as moedas que ainda estavam estocadas. Neste segundo momento foram contramarcadas as moedas do Rio de Janeiro e da Bahia, né, então com letra monetária B e R, e também as moedas coloniais. Chama atenção nessa segunda carimbagem a introdução do valor de 40 na carimbagem, né, que anteriormente não existia. Podemos ver então na primeira linha acima um carimbo de 10 e de 20 sobre peças coloniais, abaixo carimbo de 10 e de 20 sobre peças do Brasil, Reino Unido, de Portugal, e abaixo o carimbo de 10, de 20 e de 40 sobre moedas da Casa do Rio de Janeiro. Por fim, é marcante em ambas carimbagens a presença de moedas falsas com o carimbo do Pará verdadeiro. Isso se deve aí devido à quantidade de moedas falsas que haviam sido anteriormente recolhidas, né? Então, essa carimbagem foi sendo feita independente da moeda ser verdadeira ou falsa. Por fim, é importante ressaltar que a carimbagem corresponde ao peso da moeda e não ao seu valor facial. Então, uma moeda de 20 réis do Rio de Janeiro, que tinha o mesmo tamanho e peso de uma moeda de 40 réis de Goiás ou de Cuiabá, por exemplo, iriam receber sempre o carimbo de 10. Então, o carimbo do Pará é aplicado em relação direta ao seu peso e não ao valor facial. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa apresentação aí tenha dado conta de auxiliar todos aí na hora de classificar os seus carimbos do Pará, o carimbo da cabanagem, né? Saber se é feito pela primeira carimbagem com o Maucher ou na segunda carimbagem com o vinagre, né? Saber aí quais são as bases possíveis e o que pode aparecer para poder classificar de forma correta na sua coleção. Ainda dois comentários básicos aí interessantes para uma reflexão sobre esses carimbos seria a grande dificuldade aí de achar moedas em excelente estado de conservação com esses carimbos, o que basicamente aí se dá em função da maior parte dessas peças serem peças que não estavam, vamos dizer, aptas à circulação, foram recolhidas, provavelmente estocadas de maneira não adequada em barricas de madeira, né? E bem sabemos que um monte de moeda tudo junto para criar verdete, oxidação, esse tipo de coisa, é um meio muito rico para que isso ocorra, né? Então, por isso que essas moedas muitas vezes chegam às nossas coleções aí um pouco judiadas, desgastadas, e bem porosas pelo verdete. É lógico que no momento que elas eram contramarcadas, né, a própria casa fazia uma limpeza com ácido, esse tipo de coisa, para recolocar no mercado, né? Mas uma vez que ela já oxidou, as marcas ficam para sempre nelas. Outra coisa interessante é a gente perceber a quantidade de moedas de Cuiabá, né, e também Goiás aí que vão apresentar esse carimbo, né? Em sua maioria aí o Cuiabá vão ser as mais comumente encontradas com o carimbo do Pará, o que prova aí o comércio muito rico entre o interior do Brasil, né, e essa região norte. Então aí uma rota comercial importante que a gente consegue identificar só pela presença da letra monetária nessa carimbagem do Pará. Então é isso, pessoal. Agradeço aí sempre os plays. Peço para que dê o joinha no vídeo aqui, compartilhe, se inscreva no canal e continuem acompanhando e mandando sugestões que são sempre bem-vindas. Então até aí o próximo vídeo, até domingo que vem.